Então, boa noite a todos. Estamos iniciando o terceiro ciclo de webinários do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental, que nesse ano é uma iniciativa da turma de seminários 1, da turma que iniciou o mestrado agora em 2024. Hoje a gente tem a participação do Stephanie Rodrigo Oliveira Santana, que a gente agradece bastante a presença, a participação, agradece aí a indicação do professor Normandes, que é orientador do Alexandre, que vai ajudar hoje com as atividades do seminário. Tá? A gente tem aí, então, a possibilidade de iniciar. Eu vou passar a palavra para o Alexandre para fazer a apresentação do palestrante. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a participação do Rodrigo, que está conosco hoje, compartilhando sua experiência no programa de restauração ambiental dos assentamentos de reforma agrária da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Meu nome é Alexandre, sou aluno do curso de pós-graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis e hoje sou o mediador da reunião. Como o professor Luiz Otávio já falou, o seminário contará com 30 minutos de apresentação e 30 minutos de discussão. Qualquer dúvida podem estar deixando no chat, que depois será debatido. Só lembrando que o formulário de presença será disponibilizado também no chat. Vou começar com a apresentação do palestrante, o Stefano Rodrigo Oliveira Santana. É formado em agronomia e também possui mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Especialista em Gestão da Informação, das Tecnologias e do Conhecimento pela Faculdade Nova Oeste. Trabalhou como analista ambiental no Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, no período de 2001 a 2008. Atuou como consultor ambiental, elaborando e executando projetos de licenciamento e recuperação ambiental durante 5 anos. Trabalhou como supervisor regional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, o Senar. Trabalha desde 2019 como engenheiro de planejamento e controle do Centro de Formação Francisco Veras, onde participa da coordenação do projeto de restauração ambiental dos assentamentos de reforma agrária da Bacia do Rio Doce. Queria mais uma vez agradecer a participação do Rodrigo. Agora eu passo a palavra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer aqui estar participando aqui do seminário, webinário, né? Agradecer o convite do professor Normandes, né, para participar. Para a gente que está aqui no Vale do Rio Doce, é sempre importante estar compartilhando a nossa experiência de trabalho, né, que a gente vem executando aqui com restauração florestal, e principalmente com esse público que é um público que tem um desafio grande de recuperar a bacia, que são os tratamentos de reforma agrária, né? E que a gente vem, então, desde então, de 2019, fazendo experiências e tocando o processo e aprendendo aqui a executar. A minha apresentação ela é um pouco extensa, né, mas é importante porque ela é muito rica desses 5 anos de experiência, de vivência que a gente teve aqui, das dificuldades de executar o trabalho, né, na região. Vocês estão em Rondonópolis, aí, é uma região plana, uma região com condições de infraestrutura interessantes, né? Aqui no estado, na região do Vale do Rio Doce, da região leste aqui do estado, né? A região do Vale do Rio Doce é uma das mais degradadas do Brasil, e assim, de um terreno muito acidentado, de umas condições adversas muito fortes, né? E que exige da gente uma disposição de estar trabalhando para tentar recuperar essa região. Eu vou colocar a apresentação agora, tá? A gente vai conversando, beleza? Qualquer coisa a gente vai parar. Eu queria também agradecer a minha equipe que também está participando hoje, né? A gente convidou, viu, o Alexandre, para participar também, a equipe do projeto, né? A gente tem aí o pessoal que trabalha com processamento, o pessoal que trabalha no campo também fazendo levantamentos, né? Tem também um coordenador, Henrique, também aí, que no momento de restauração eu vou convidar para ele também dar uma ajuda para a gente para discutir um pouquinho sobre restauração, né?
Então, queria agradecer a equipe da minha equipe que participou e a quem e os alunos também agradecer. Eu vou começar a apresentação aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim. Então, primeiramente, queria apresentar a entidade, né? O Centro de Formação Francisco Caveras, ele é uma entidade que trabalha juntamente com o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento que começou aqui na região de Vale do Rio Doce, os processos de assentamento na região, né? Hoje aqui a gente tem 14 assentamentos aqui na região do Vale do Rio Doce, e é a partir dessa proposta do movimento e do plantio de árvores que a gente entrou, então, nesse processo de restauração florestal. Plantar árvores e produzir alimentos saudáveis também faz parte dessa campanha que nós temos até 2030 de plantar 100 milhões de árvores, né? Então, o projeto está inserido nesse contexto, né, de restauração ambiental. Queria primeiro me apresentar para vocês a cidade, né, Valadares, quem não conhece ainda, né? Cidade é conhecida como a capital nacional do voo livre, né? Ali no fundo a gente tem o Morro do Bituruna, né? Eu falei para vocês aqui, Valadares está localizado na região leste aqui de Minas Gerais. Aqui a gente está 300 quilômetros de Belo Horizonte e 300 quilômetros de Vitória, né? Então a gente está no meio caminho entre Vitória e Belo Horizonte, perto também do Rio de Janeiro também, né? Então é um local aqui também a gente chamado Portal, a entrada do semiárido aqui também do município, da região aqui, que você tem acesso a partir daqui da região norte de Minas Gerais, que é o Vale de Jequitinhonha, né? E também sul da Bahia também, aqui a gente está tendo acesso. Então, é uma região aqui que tem muito acesso para vários locais do Brasil mesmo, e de Minas Gerais também, né? A gente, então, trabalha no Centro de Formação Francisco Caveras, é uma entidade que é formada por assentados da reforma agrária, foi criada por assentados da reforma agrária para capacitar as famílias aqui da região para trabalhar com agroecologia. Esse centro de formação, ele tem mais de 20 anos de existência, né? Ele foi criado a partir do assentamento Zé Alves, onde hoje a gente também trabalha com restauração florestal. O assentamento tem 64 famílias, né? E fica encostadinho de Valadares, né? Como se fosse um bairro de Valadares, praticamente, né? Um local, assim, muito interessante do ponto de vista do clima, porque ele é afastado, muito arborizado, né? Então, aí o centro funciona lá, um centro interessante, tem auditório, alojamento, toda uma estrutura de refeitório, né? Uma estrutura mesmo que foi criada para dar suporte na formação das famílias assentadas, principalmente a agroecologia, né? Aí eu vou contar um pouquinho da história como é que nasceu a ideia do projeto, né? Como é que nasceu tudo isso, né? Nasceu de um desastre, né? Que nós chamamos de crime, na verdade, um crime ambiental de proporções até hoje não mensurada por conta pelo tanto de estrago que fez na região. 5 de novembro de 2015, então, foi quando ocorreu o rompimento da barragem de Samar, que é uma barragem também que era de propriedade da própria Vale do Rio Doce e a BHP Billiton, né? Então, ela até hoje vem respondendo a processos aí, inclusive, né, hoje na Inglaterra tem um processo muito forte contra a questão desse dano que foi causado na região. A partir desse crime que foi colocado, esse desastre, também a legislação ambiental começou a rever essa modalidade de crime de dano ambiental para poder mensurar melhor. Então, são 45 milhões de metros cúbicos de rejeito que foram despejados, aí, que andaram cerca de 600 quilômetros, lá quase da foz do Rio Doce, e percorreu 600 quilômetros até chegar na foz mesmo, né, que é lá no mar, causando, então, um dano, assim, quase imensurável, então, na fauna da região aqui. No total, a lama matou 19 pessoas, né, desabrigou outras 1.640, né? Me parece que agora, esse ano, agora, eles inauguraram o que chama de Novo Bento, né? Eles refizeram a
o vilarejo que existia lá antes, que foi tudo soterrado, né? Construir novas casas, né? Então, é um processo que vem perdurando por vários anos aí, né? Desde 2015 que vem ocorrendo as consequências desse processo. E aí, diante disso, o Movimento Sem Terra propôs na região criar um programa popular de agroecologia, né? Que a gente chama Programa Popular da Agroecologia do Rio Doce. Esse programa, ele tem 4 eixos aí, né? Tem o ambiental, que nós já estamos no segundo projeto, né? O primeiro começou em 2019, foi até 2023, e o outro, encerrou em março, começou outro projeto agora em dezembro de 2023, e a ideia é ir até 2027. Também tem um projeto de assessoria técnica e ambiental, que é a TES, que trabalha com as famílias assentadas lá na região também, da região. Tem um projeto de educação também que encerrou agora esse ano e formou 40 profissionais aqui, técnicos em agroecologia. Foi um projeto de educação que foi em parceria com o Instituto Federal aqui de Machado, que é o Instituto Federal aqui da região do sul de Minas, né, lá da região do sul de Minas, que já tem uma experiência em trabalhar em formação com agroecologia também. E formou, então, 40 pessoas que são assentados da reforma agrária, são da região. Muitos deles estão inseridos nos outros projetos também aí que a gente tem. E o outro projeto é o produtivo, que a gente está encerrando também agora em agosto, primeira fase dele, que é a implantação de uma agroindústria de polpa de fruta, né? E também de minimamente processados, para fazer, então, a venda, né? A venda institucional do PENAI, né? IPAA, para entregar nas escolas, né? Então, trabalhar com mandioca descascada, trabalhar com polpa de manga, polpa de acerola, né? Então, agora em agosto, a gente encerra o projeto já com a inauguração aí, se correr bem, dessa proposta aí da agroindústria. Então, é um programa bem extenso, um programa que tem uma proposta de trabalhar com mudança de paradigma de desenvolvimento, né? Porque a região aqui é uma região toda tomada pela pecuária e extrativismo, né? É uma região que foi muito judiada pela pressão da siderurgia, né? Aqui a gente tem o Vale do Aço, que fica aqui a só 90 quilômetros de distância, né? E a Ipatinga, que representa mais fortemente, onde a siderurgia nacional está bem forte, né? E que usou muito desse material de madeira, né? Para abastecer os seus fornos aí, então, em siderurgia. Então, é um processo de exploração baseado na pecuária extensiva, né? Uma pecuária bem predatória mesmo, que a gente vem com uma proposta diferente de restaurar, educar as pessoas e também produzir alimento aí do ponto de vista que as pessoas comem realmente aqui, né? Polpa, verduras ou frutas, né? Essa é a proposta nossa para a região. Bom, aí falando um pouquinho da questão ambiental, da proposta ambiental que vem o projeto, que o projeto ambiental vem trabalhando, logo depois, então, que se começou o processo de reparação pelo dano causado pelo crime de Mariana, a Fundação Renova, que foi uma fundação que foi criada pelo esse consórcio de empresas, né, BHP e Vale, ela fez um estudo com a Universidade Federal de Minas Gerais e de Viçosa, tentando definir qual seria a estratégia de restauração dessas áreas. Então, ela tem a obrigação hoje de restaurar 43 mil hectares de área na bacia dessas duas bacias aqui, né? Suaçu e Grande, Munhuaçu, Guandu. E também, desses 43 mil hectares, 10 mil hectares tem que ser com plantio total, ou seja, pegar uma área de pasto, plantar na área de pasto total. E o restante, as outras 32 mil, trabalhar com nascentes e também trabalhar com fragmentos de estágio inicial de regeneração. Não necessariamente trabalhar com plantio total. E aí, os assentamentos do movimento, da reforma agrária, estão dentro desse contexto da bacia, principalmente do Suaçuí. Foi onde a gente começou a trabalhar. Então, são 12 assentamentos, mas aí o que está dentro dessa área aí hoje são 5 ou 6 assentamentos que a gente atua. A gente atuou na primeira fase do projeto em 5 assentamentos, né, em 4 municípios, e hoje a gente trabalha com os mesmos 5, mas em 3 municípios, né? A gente só mudou mesmo a extensão, o local dos municípios, né? Mas continuou trabalhando com esse mesmo número de assentamento. Bom, aí nós temos, então, aqui, onde que nós estamos, então, aí? Olha só, a gente, são esses 4 municípios, mais
o município de Governador Valadares, onde a gente está hoje, né? Então, Santa Maria do Suaçuí, Jampruca, Resplendor e Periquito, né? Essas são as cidades aí onde estão localizados os assentamentos. Como eu disse para vocês, o projeto começou em 2019, agosto de 2019, tivemos um problema, como todo mundo teve, daquela paralisação que foi da pandemia, a gente ficou um ano parado praticamente, exatamente um ano parado a gente ficou, de 23 de março de 2020, nunca esqueça esse dia, né? Eu acho que vocês também não devem esquecer também, né? E voltamos exatamente no dia 8 de março de 2021. Então, a gente iniciou o projeto, tivemos que, então, nesse momento, dispensar a equipe de trabalho em 2020 e ficar, então, de 2020 a 2021 replanejando o projeto, fazendo uma nova estratégia de atuação, tendo como agora que enfrentar a questão da pandemia. Então, reiniciamos em março de 2021 e concluímos o projeto em março de 2023. Foram exatamente 2 anos, né, a primeira fase do projeto, que a gente, então, atuou na área. E aí, nesse período, então, a gente trabalhou com as seguintes metas, né? A gente tinha que mobilizar 800 hectares de área, né, dentro dos assentamentos, né? Então, trabalhar com as famílias, discutir com as famílias, engajar as famílias para trabalhar com restauração ambiental nas suas áreas, né? Essas famílias teriam como benefício inicial, assim que você cercasse a área, o pagamento do serviço ambiental, e hoje está na casa de R$ 324 por hectare por ano, isso durante 5 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi mobilizar essas famílias e essas áreas, né? Assim que mobilizamos, a gente piqueteou essas áreas, né? Fomos nessas áreas piquetear essas áreas. Fizemos também toda a regularização do CAR dessas áreas também, né? A gente, na verdade, a gente nem regularizou, porque já estavam regularizados, né? A gente somente atualizou, foi possível atualizar, né? Também, como meta, a gente também tinha que elaborar 4 tipos de projeto. O primeiro projeto é o projeto de restauração florestal em si, né? Que a gente tinha que executar nessas áreas. O outro projeto é de saneamento rural, que inclui a implantação de área de fossas, de fossas ou biodigestores. Construção de barraginhas, né, que utilizaram para conter a água da chuva, né, também. E desedetração animal, né, no caso, o projeto impedisse que o gado tivesse acesso tivesse a água, né. Além dessa mobilização, desse piqueteamento, a gente também a proposta era acompanhar, então, a execução das atividades do projeto. E aí, então, essas áreas, depois de mobilizadas e piqueteadas, elas teriam que ser cercadas, né? Então, esse cercamento ocorreu também, né? Então, a equipe de acompanhamento acompanhava e orientava na execução. Quem executou a cerca foram os próprios assentados, as próprias famílias que receberam um valor para fazer, então, o cercamento, então, se organizaram, montaram as frentes de trabalho e, então, executaram, então, esse cercamento. E aí a equipe nossa técnica ficou com um processo de orientação. E também a Terra, que é uma assistência técnica voltada a discutir questões ambientais também com as famílias, então, além da orientação sobre o cercamento e a restauração, a equipe também discutia, dialogava com as famílias a respeito de questão da agroecologia, questão da reserva legal, APP, a importância da restauração, né? Então, esse foi o projeto, foram as metas da primeira fase, né? Aí tinha uma equipe, então, que era formada por um gerente, tinha um coordenador de projetos, que cuidava da parte de mobilizar e elaborar os projetos, um engenheiro de planejamento e gestão, que, no caso, eu que fazia essa parte, que era controlar número, controlar meta, né? Controlar todo o processo de entregas para a Fundação Renova, que quem é que financiava o projeto, né? Um supervisor de campo, que coordenava e trabalhava com 6 ATOs, né? E eu ficava aí com a função também de trabalhar e coordenar a analista de GIS, né? Que eu até costumo dizer, o geoprocessamento é 80% das entregas que o projeto tem hoje, né? Então, é de suma importância ter um geoprocessamento alinhado com as entregas de campo, com a coordenação do projeto. Um coordenador administrativo e um técnico administrativo. Então, essa era a nossa formação de trabalho. Eram 6 ATOs, os ATOs eram os técnicos de campo, né? Mas a gente nunca conseguiu trabalhar com esse número efetivamente, sempre tinha muita rotatividade, porque
Aqui é uma região de muita carência de mão de obra, inclusive qualificada também, né? Valadares tem um problema sério em relação à mão de obra, né? Então, tinha muita rotatividade, a gente enfrenta até hoje essa rotatividade de pessoas para trabalhar. Bom, na questão da mobilização, então, a gente mobilizou nessa primeira fase 71 famílias, né? Então, a gente ia nas áreas, levava o mapa para o assentamento, fazia discussões a respeito da importância de você fazer a restauração. É importante colocar também que as áreas que a gente tinha que restaurar eram áreas de recarga hídrica, né? Então, a Universidade Federal de Viçosa e de Minas Gerais fez um levantamento e um mapeamento mostrando quais eram as áreas potenciais para restauração. Se vocês verem aqui no mapa, essas áreazinhas aqui são as áreas de recarga hídrica, que, tentando traduzir para vocês, são as áreas de topo de morro, né? Por nossa infelicidade, né? A gente tem que subir esses morros todos aí para poder estaquear essas áreas, fazer um levantamento, cercar e agora plantar. Então, foi um processo de conversa muito com as famílias. A gente começou trabalhando, é importante colocar, com áreas pequenas, de meio hectare, de 2.000 metros quadrados, áreas pequenas mesmo, né? Porque as famílias queriam trabalhar com SAFs, né? Mas a gente foi avançando para áreas maiores de restauração, né? Porque a gente tinha uma questão também de entregas, também de metas, né? E só as áreas pequenas não resolviam, uma vez que a gente tinha que mobilizar 800 hectares. Então, o primeiro passo foi discutir com as famílias o processo, né? Essa discussão já tem mais de 5 anos que aconteceu, essa reunião que está colocada aí, né? Até hoje as famílias já estão recebendo o PSA, né? E já vamos começar a restauração também. Então, uma vez que a gente pegou, então, fez a conversa com as famílias, né? A gente vai para o campo estaquear. Se vocês perceberem aí, a gente segue todos os critérios de segurança no trabalho também aí, né? É uma das exigências também que é feita pela contratada, né? Então, a gente faz o estaqueamento das áreas, ou seja, vai nos morros, sobe os morros, junto com um beneficiário do lote, né? Com um assentado, e define com ele a melhor área para se trabalhar, né? Uma área que seja, para ele, seja também importante, que não atrapalhe também o seu manejo de área aí com os animais, que mexem com gado, né? Ou com a sua lavoura, né? Então, geralmente, as áreas que a gente tem feito são áreas de topo de morro, né? Não temos áreas as baixadas são muito poucas, né? Porque as baixadas são muito utilizadas para a agricultura também, né? Conseguimos pegar algumas áreas de APP, mas o nosso forte mesmo é morro, né? E a gente gosta realmente de subir morro, né? E aí a gente está pegando hoje a área, né, de 30 hectares, 50, estamos pegando reserva legal hoje começamos com as propriedades individuais, foi importante para a gente pegar os lotes, mas assim que a gente entendeu o processo e as famílias entenderam o processo, a gente conseguiu, então, trabalhar com áreas maiores, como as áreas de reserva legal, por exemplo, né, que de 300 hectares, 100 hectares, né? Então, hoje a gente tem uma outra escala de trabalho, né? Durante esse trabalho também, a gente fez esse trabalho que é a Datera, como eu disse para vocês, que é visitar as propriedades, né, durante o projeto, para discutir a documentação que tem que assinar, discutir, tirar as dúvidas sobre o projeto, né, e passar também algumas orientações sobre a questão da agroecologia, né, na ideia também de discutir um pouco essa cartilha que o movimento tem, que é plantar árvores de produzir alimentos saudáveis, né? Então, essa equipe ia para as áreas para discutir. E, finalmente, entregamos, então, a cerca, né? Entregamos a cerca da primeira fase. A gente tinha que entregar 800 hectares até o mês de março de 2023 e conseguimos entregar, atingir a nossa meta no mês de novembro de 2022, né? Então, conseguimos, inclusive, um excesso aí, 914 hectares foi o que nós conseguimos. Hoje é o resultado que nós tivemos da primeira fase do projeto. Aí, nas áreas que a gente tem, por exemplo, né, como eu falei para vocês, a gente pegava inicialmente essas áreas menores, que são áreas de lote, né, individual, né, 2 hectares, 1 hectare, foi aumentando as áreas até chegar, então, nas áreas maiores, de 10 hectares, e aí nós atingimos, então, nosso nível mais alto de trabalho na hora que nós cercamos essa área de reserva legal aqui, até vou dar um zoom mais para enxergar, é uma área de reserva legal de 340 hectares, e foi para a gente um ponto de virada no projeto, quando a gente conseguiu, então, encontrar uma forma de trabalho que conseguisse responder essa questão da nossa meta. Também é importante colocar para vocês que a reserva legal de assentamento de reforma agrária sempre foi
um problema muito grande, né? Ela carrega um passivo muito grande aí, né? Uma vez que é uma área que você tem, todo mundo é dono, mas ninguém é dono, né? Então, a ideia de cercar a reserva vem para ajudar a resolver esse problema. Cada família que dá reserva legal cercada aqui, ela recebe uma proporção de PSA a sua área de reserva legal. Então, aí no caso, são 41 famílias, você tem 340 hectares de reserva, aí você vai ter dividido, então, a dar uma base de uns 8 hectares, né, 8,5 hectares por família, aí, né, vezes 324, dá uns R$ 3.000 aí por ano, né, no final do ano, né, cada família recebe, né. E mais também a área que ela cercou também no seu lote, né? Então, ela tem aí, então, uma renda, né? Não é o que nós queremos, a gente acha que serviço ambiental é muito mais do que custo de oportunidade, né? Que esse valor de R$ 324, ele está ligado ao custo de oportunidade, ou seja, qual é o custo que eu tenho aí se eu colocasse gado, né? Que é o que eu usar como base de cálculo. Né? Então, essa área vai render, se eu colocar gado, se eu arrendar para gado, vai render R$ 324 por ano por hectare. Então, esse é mais ou menos a base de cálculo que eles utilizam, né? A gente entende que a restauração tem muito mais que isso, tem biodiversidade, tem sociobiodiversidade, né? E aí, então, a gente, atuou, né, nos 914 hectares dessas áreas aqui. Aqui são 2 assentamentos, são 3 assentamentos que a gente chama de Complexo Jambruca, que é a cidade onde ele foi criado, né? E a gente trabalha com a questão da conectividade também dessas áreas, né? Hoje a gente vai estar pegando essa área de verde aqui para conectar, então, com essas de vermelho, e formar um grande corredor ecológico aí para ter sentido a restauração também para a fauna também, né? Bom, essa é a reserva legal que a gente cercou, né? Uma área que foi, assim que foi assentada acho que foi 10, 12 anos atrás, 20 anos atrás, a reserva legal, de assentamento são 340 hectares, né? Então era uma área que era usada para pasto. Ela parece que está cobertinha assim, mas não está. E você tem muita área aquela taquara, como é que chama? Uma taquarazinha que dá bem, a taboquinha, uma taboca, né? Que é terrível de você trabalhar por cima dela. Tem uma cobertura, uma vegetação aí, pouca diversidade. Então, vai exigir também um trabalho de restauração, de enriquecimento, né? Também dessa área. E também ela guarda nascentes também aí, né? Então, bem interessante a proposta dela da restauração, né? Para atender. E aí eu tenho o quadro das áreas que foram cercadas, né? Ó, Liberdade, 20 hectares, que é um assentamento, no Periquito, Iraguiar, 82 hectares, Ulisses Oliveira, 548 hectares com a reserva, Egito Bruneto, 88, e Riosolino nos 2, 173 hectares. Bom, aí são as placas do projeto, né? A gente entregou, cada assentamento recebeu uma placa dessa, cada propriedade do projeto também recebeu uma placa dessa, né? Na sua entrada. Agora na fase 2, a gente tem agora, já cercamos 914. Nossa proposta, mobilizar e cercar mais 1.050 hectares. Exclusivamente de área de reserva legal, ou mais fortemente área de reserva legal. Cercamento de 1.050 hectares de área, né? A gente já tem aí, hoje já começamos o cercamento, já estamos com 160 hectares, 170 hectares cercados já, né? E plantar desses 150, 720 hectares, né? Uma parte que nós cercamos 914, que são 300 hectares, e mais 420 hectares que nós vamos cercar esse ano, né? Então, a proposta de plantio nossa são 720, né? Hectares. Aí são as novas áreas, né? Então, como eu falei aqui, cercar e plantar nessas áreas que estão colocadas aqui, em verde, né? São as áreas de reserva legal, são totalmente reserva legal. Então, vamos pegar alguns lotes também, mas nosso forte é a reserva legal mesmo, né? Porque dá volume, dá escala também e atende uma proposta também de proteção nessas áreas, né? O plantio de 720 hectares, para nós é um grande desafio, né? De todos esses anos que a gente está aí, a gente vai plantar somente agora. Por que somente agora? Porque cercar deu um trabalho tremendo, né? Cercar morro não é fácil, né? É complicado demais, né? Exige muita trabalho de planejamento, né? Para conseguir cercar. Mas vamos começar nessa safra agora, cerca dessa próxima água agora do mês de novembro, vamos começar a plantar 350 hectares e concluir no próximo ano, o restante.
Como é que é o processo, então, para fazer a restauração especificamente? A gente começa fazendo o diagnóstico das áreas, reconhecimento, né? Esse é o padrão das áreas que a gente tem pegado, né, para poder restaurar. São áreas topo de morro, né? Então, são algumas áreas que estão nesse estágio, né? A gente tem 2 tipos de área que trabalha: áreas de recarga hídrica, né, que são esses topos de morro, como eu falei, e as áreas de preservação permanente, que são as áreas que são as encostas nos córregos, né? Então, esses 2 tipos de áreas que a gente tem restaurado, né? Mais uma foto para vocês verem o aspecto das áreas que a gente tem trabalhado, né, que vai trabalhar. Aqui, de novo, novamente, mais uma foto, né, das APPs, né? Então, aqui as famílias moram nas APPs, que é o lugar de mais fácil acesso à água, né? E são córregos intermitentes, né? Então, algumas partes a gente pegou para cercar e restaurar. Então, a gente faz o planejamento, então, da área que vai ser disponibilizada pelas famílias, né? Junto com elas, né? Escolhe essas áreas, né? Com elas. Aí começa a fazer um trabalho de levantamento, principalmente de uso e ocupação. Se tem pasto, se não tem pasto, se tem por exemplo, se tem algum regenerante, né? Se não tem regenerante, então a gente começa a fazer um diagnóstico para poder, então, encontrar qual tipo de intervenção a gente vai adotar, né? Aí a gente, então, a gente tem esse tipo de área, né? São áreas, por exemplo, essa área, por exemplo, aqui que foi verificada, é uma área é um pasto sujo, mas não são regenerantes, são herbáceas, né? Então, aqui praticamente o que tem que ser feito aqui é plantio total, na verdade, novamente, né? Plantar 3 por 2 mesmo, não tem outra forma, né, de executar. E aí, no fundo lá, você vai ter uma área de fragmento um pouco degradado, e você começa a trabalhar com outro tipo de restauração, né, que é enriquecimento, adensamento, né. Aqui, novamente, outra foto de diagnóstico da área, as áreas invejosas, né, que também é aquela que a gente também trabalha na restauração. Fragmento florestal, é importante colocar, fragmento florestal em médio e avançado estágio, ele não é mais permitido, o IBAMA não permite mais que se faça esse tipo de intervenção em fragmento médio e avançado. Por quê? Ele entende que esse fragmento não precisa de intervenção. Isso aí, ou seja, eu preciso trabalhar com um fragmento que tem internalidades que eu tenho que executar. A primeira delas, cercar. Segunda delas é enriquecer, adensar e enriquecer. Então, não é aceito pelo IBAMA, né, que faz o processo de fiscalização do trabalho da Renova, áreas que estão em estágio médio e avançado. Então, todo fragmento que é encontrado, ele tem que ser validado, tem que ser feito um projeto, um levantamento de espécies, com identificação de espécies, para verificar qual é o estágio de regeneração daquela área, né? Aí nós temos também aí monodominância aqui muito forte, viu? Aqui é muito impressionante como tem monodominância de espécies, né? A principal delas é a aroeira, né? É a aroeira. Então, é também um desafio fazer o manejo dessas áreas, né? A aroeira aqui é uma área que é proibida de corte, né? Aqui é um problema essa árvore, essa espécie, né? Por quê? Porque ela inviabiliza. É o primeiro sinal de área degradada, é quando você tem monodominância de aroeira. Aí você vai ter outras monodominâncias também aqui, de IP, principalmente, também é outro que está bastante aqui, né? E aí, nessas casos de monodominância, a gente vai atuar fortemente com enriquecimento, plantio entre essas árvores, né? E adensamento, quando for o caso, né? Bom, aí também tem uma chave, né? Uma chave de definição, né? Dependendo do tipo de estágio que está essa área, qual é o tipo de intervenção que eu vou adotar. Então, por exemplo, essa restauração ativa, né? Eu tenho que ver o potencial de regeneração, se a área é pequena ou grande também, se ela é mecanizada ou não mecanizada, se é uma PP hídrica ou é uma RH, que é uma área de recarga hídrica, né? Então, eu consigo, a partir daqui, definir a chave e definir qual é o tipo de técnica que eu vou adotar de restauração. Além dessa chave, desse quadro operativo, dessa chave de classificação para definir a técnica de restauração, eu também tenho esse quadro, que é um quadro chamado, um quadro operativo, né? Então, cada modalidade de técnica de restauração, eu tenho uma técnica específica para trabalhar com ela, ou condução da regeneração, ou adensamento, né? Qual operação eu vou fazer. Então, esse ele foi desenvolvido pela Renova para facilitar a tomada de decisão a respeito das operações que teriam que ser executadas aí no campo, né?
Ajudou muito a gente, ajuda muita gente a definir o modelo de restauração, muito mesmo. Então, é importante até para quem trabalha com restauração ter esse suporte, tanto da questão da chave, né, quanto da questão desse processo, desse quadro de operativo, para poder tomar a decisão de qual operação é mais adequada, né? Aqui mais uma fase, aí tem as fases operacionais, o quadro é fora pelas fases operacionais, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né? E também dos modelos de restauração. A elaboração dos projetos, então, dos projetos, dos 720 hectares, então, a gente tem hoje, com um projeto hoje, a gente tem 300 hectares, praticamente, né? Nos modelos de plantio total, que é 161 hectares, condução da regeneracional mais enriquecimento e adensamento, que são áreas que eu preciso fazer as duas atividades, áreas de clareira, principalmente, né? Que eu tenho que fazer enriquecimento e adensamento, né? E condução regional mais enriquecimento, que são áreas basicamente de fragmento florestal. E também 7 hectares de sistemas agroflorestais, SAF, né? É importante colocar para vocês que o SAF, para a gente, vocês devem ouvir falar bastante, né? O SAF é um limitante muito forte, que é a mão de obra, né? Então, a gente tem que reduzir bastante esse número de SAF, porque requer da família uma capacidade de manejo muito grande, né? Então, a gente fez uma área pequena, não muito grande, porque era o que a gente conseguia fazer, que as famílias depois vão ter capacidade de tocar. E também a condução da regeneração natural mais adensamento, são áreas de clareiras também, né? Onde a gente trabalha. Aí, como eu falei, 27% da nossa área ela é mecanizada e 72% da área não é mecanizada. Isso é um limitante tremendo para a gente, porque a chance da gente poder ganhar escala de produção é mecanizando, né? E depois o Henrique vai falar um pouco sobre isso, mas a gente hoje está trabalhando com a experiência de trabalhar com um sistema de plantio com sementes, né? A gente está experimentando várias coisas, inclusive o professor deve vir para cá, o Normandes para cá, agora no mês de setembro, para a gente fazer um trabalho aí, um experimental de plantio com um drone, né? Então, a gente está tentando ganhar escala, né? Ganhar escala. Por quê? Porque a gente tem um limitante muito grande, que é a não mecanização. Então, a gente vai ter que encontrar forma de resolver esse problema aí, né, das nossas áreas, né? Os outros 413 hectares são ainda áreas que a gente está mobilizando, mas são áreas que a gente tem avaliado que, do ponto de vista da mecanização, é um pouco menos problemática, né? O que sobe aí é esteira, na verdade, é trator de esteira, viu, professor Ramos? A gente está falando com o Henrique hoje, né? Não, o que sobe é trator de esteira, não tem culpa, né? Então, a gente tem que viver com isso, né? É importante de colocar que as operações realizadas são todas elas aí. Aí, antes de falar isso, quero falar dessa questão dos indicadores, eu vou voltar um pouquinho aqui. Esses indicadores ecológicos aqui, eles são esses indicadores que a gente tem que seguir, né? Como base. A Fundação Renal fala o seguinte, olha, você pode fazer qualquer modelo de restauração, desde que você me apresente esses indicadores ecológicos. Passando o olho rapidamente aqui. Eu vou pegar aqui o que nós temos lá na nossa região, que é área de baixo ou sem potencial de regeneração. A gente tem que ter, daqui em 4 anos, 30% a 40% de riqueza de espécies nativas, então tem que fazer enriquecimentos, né? E a gente tem que ter também, mudas nativas, 600 indivíduos nativos por hectare, e uma cobertura de dossel de 80% da cobertura da área, né? Isso é um indicador de 4 anos. Indicador de 6 anos, 1.200 indivíduos de espécies nativas, 40% de riqueza de espécies nativas também, e os mesmos 80%. Então, falando mais desse plantio total aí, que é a referência para a gente. Aí você tem os sistemas agroflorestais também aí, que exige aí 50% de nativa, 50% de exótica, né? Isso é um limitante para a gente trabalhar com SAF na região, porque a SAF requer manejo de poda, né? E manejo de poda em APP é meio complicado, então a gente está tentando descobrir uma forma de trabalhar também aí que consiga resolver essa situação de como é que a gente vai trabalhar, está aprendendo a mexer com SAF de restauração, né? Não é SAF de produção, é um SAF de restauração, que a gente está chamado aqui na região, né? Estou falando muito rápido, pessoal, vocês me falam aí, tá? Estou terminando já as apresentações. Esse aqui são então, os modelos de restauração que a gente tem feito nas áreas, né? No caso, por exemplo, essas áreas são áreas de SAF, né? E aqui mais área de produção da regeneração. Esse é o ciclo, é o fluxograma, né, do plantio. Começa com colomento seletivo, roçada seletiva, né, as operações de pré-plantio, depois vem o plantio em si,
né, com os modelos de restauração. Depois vem com irrigação e replantio, caso seja necessário, né? A gente está fazendo isso agora, está vivendo isso agora, né? E também manutenção. Manutenção são 8 campanhas durante 3 anos, né? Então a gente termina o plantio em 2026 e segue mais um ano aí só fazendo manutenção dessas áreas, né? Essas são as operações, como eu falei para vocês, né? Isolamento da área, a parte de operacional, que é a parte de preparo do solo, parte de plantio e replantio e manutenção. São essas operações. Cada operação dessa, então, a gente faz dimensionamento aqui de insumo e também de horas máquinas ou pessoas para trabalhar. Esse é um quadro de operação que a gente gera, né? É um quadro que dá quantitativo de área a ser restaurada, né? Por hectare, né? No caso aqui é menos de 1 hectare, na verdade, né? A gente dá esse quantitativo de área aí que tem que ser feito, né? O trabalho. Todas essas operações, elas são realizadas pelos assentados, pelas famílias assentadas, que elas recebem diretamente o recurso da Fundação Renova para executar essa atividade. A gente só faz o trabalho de orientação, medição, né, e apresentação de evidência para que ela possa receber, né? Em relação às espécies, a gente trabalha com espécies de diversidade e recobrimento, né? Aí são as espécies que a gente tem na região aí, né? De diversidade e recobrimento, dependendo do que tem que ser feito em cada área. Quando é enriquecimento, trabalho mais com diversidade. Quando eu tenho que fazer um processo de adensamento, eu uso mais de recobrimento, né? Então, é uma composição que é feita, é um estudo que é feito quando a gente vai trabalhar com a questão do plantio. Aí eu queria ver se o Henrique podia falar um pouquinho aqui da questão do projeto piloto, né? Essa área que até o professor Normandes aí está trabalhando com a gente agora, aí, ele vai trabalhar num processo de plantio com drone nessa região aqui, a gente já está definindo até, mas eu queria que o Henrique falasse um pouquinho sobre a questão do plantio, Henrique, só para a gente poder, as operações. Boa noite. A área do plantio piloto, na verdade, foi uma proposta que a gente teve junto com a Fundação Renova. O projeto, essa terceira fase do projeto iniciou em dezembro, né? E dia 1º de dezembro. E tem todo um trabalho de mobilização das equipes, mobilização dos veículos, e a gente vê que não era interessante a gente iniciar os trabalhos de plantio, né? Então, a gente tinha tirado a estratégia apenas de iniciar o trabalho de cercamento, fazer o planejamento dos plantios e tal, mas a gente sentiu a necessidade, né, de fazer esse plantio piloto como uma forma de aprender quais são os procedimentos, né, de fato, que a gente precisa seguir junto da Fundação Renova, né, e o método nosso também de pagamento dos serviços realizados pelas famílias é uma experiência que a Fundação Renova em si não tinha muito, né, não tem muito, e nós também, né? Então a gente pegou uma área pequena, né, essa área aí, JP 0042, na verdade, ela engloba 3 unidades, né, 3 UTs, né, e a gente pegou 2, que são as menores, mais próximas do curso d'água, né, porque o que limita aí, na verdade, é a falta de chuva nessa época, né, o mês de março, né, tem as águas ali, fechando o verão, e o mês de abril, né, que foi o mês que a gente plantou, já não tem mais chuva, né? Então dá a possibilidade de a gente irrigar, né? Não ter a perda do trabalho também, né? Do plantio das mudas e não chover, então a gente está irrigando as mudas e esse procedimento mesmo, né? De pagamento, de organização do trabalho das famílias, né? De montar as equipes e tal. E também, né, essa questão dos pagamentos e das evidências, né, de gerar as evidências, que é os documentos que a gente manda, né, para a Fundação Renova. Então está sendo uma experiência bacana, né, para nós foi muito positivo, né, para iniciar já e a gente dá conta de organizar as próximas frentes de trabalho, né, e de fazer um melhor planejamento das ações. Então acho que é isso, né? Sobre a área piloto, e parte dela que a gente não trabalhou, que não é próxima do curso d'água, mas a área de recarga hídrica é onde nós vamos preparar, né? No
no final do período da seca, para a gente fazer o teste, né, o trabalho de plantio de semente, né, com drone. E chamar a atenção que hoje a região aqui tem evoluído muito no plantio direto com semente e não com o uso da muda, né? As mudas têm sido mais utilizadas nas áreas de preservação permanente, né, onde o capim cresce muito rápido, né, e não tem utilização de herbicida nessas áreas, né, então as empresas já utilizam mais a muda nessas regiões. Nas áreas de recarga hídrica, eles preparam, né, faz o coveamento ali, faz a adubação toda, mas na hora de plantar, não planta uma muda, mas planta que eles chamam de muvuca, né, mas é uma bolinha, uma muvuca, com sementes, né, com uma diversidade grande de semente, né, que tem dado bastante resultado, né, tem diminuído o custo, né, da implantação e tem obtido bastante resultado, porque eles começam a plantar mesmo praticamente 2 meses, 2 meses antes do início da chuva, então você consegue adiantar o trabalho, né? Então essa é uma experiência na região que tem sido bem interessante. Obrigado aí. Isso, Rodrigo. Obrigado pela ajuda aí. Só para finalizar, então, aqui, a experiência nossa também aqui é de medir os rendimentos, né? Então, a gente passa agora pelo processo de calcular os rendimentos para dimensionar a mão de obra. Outra coisa importante, dimensionar insumo, né? Fazer um planejamento de insumo. A gente tem feito cada fase daquelas que eu apresentei lá, naquele quadro de fases, eu tenho que definir um nível de insumo de operação. Então, a gente tem feito dimensionamento de insumos de operações também. E também estamos com um viveiro de mudas agora, que está no processo de reforma, né? Para a produção das nossas mudas também, para poder suprir, não agora nesse ano, mas também no ano que vem, suprir nossa demanda de mudas aqui para o plantio, né? Esse viveiro fica no assentamento Liberdade, né, em Periquito, e está passando por um processo agora de reforma, né? E para ter uma base de custo também, só para a gente encerrar aqui mesmo, definitivamente, eu peguei esse número aqui, a gente tem muita dúvida, quanto que custa para restaurar 1 hectare, né? Como é que está isso aí? Eu peguei um levantamento feito pelo governo do Espírito Santo e tentei aqui fazer, eles têm uma unidade de medida lá, tipo o FERMES, é uma unidade de medida que se atualiza, né? Então, em 2023, o custo para você restaurar 1 hectare, o plantio total, estava na casa dos R$ 34.500. Então, esse é o custo que você tem hoje para implantar. E é importante colocar, quando me perguntam, né, o que tem que ter para restauração florestal? Tem que ter dinheiro. Não adianta achar que você vai fazer restauração florestal sem dinheiro. Tá? É uma condição importante para você garantir que aquela atividade realmente vai ser executada, né? É uma atividade complexa, uma atividade que não tem receita ainda colocada, não tem pesquisa muito clara. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito nova aqui na região, né? E eu queria agradecer aí a oportunidade, né, pelo trabalho, pedir desculpa por passar o tempo aí, mas é que tinha bastante informação e eu não quis cortar quase nada. É isso, professor, muito obrigado, agradeço aí, viu? Obrigado, Rodrigo, agradeço aí a apresentação, bastante detalhada, né? Então eu passo agora com o Alexandre fazer aí a abertura aí das questões, né? Quem quiser participar pode colocar no chat ou pode falar aí em viva voz, tá? Então tá aberto. Pode falar, Norman. Obrigado, Luiz. Então, parabenizar a apresentação do Rodrigo, a participação também na apresentação do Henrique. Foi uma apresentação muito interessante. É possível perceber que uma dor que nós sentimos aqui na nossa região, guardadas as devidas proporções de diferenças de geomorfologia, de tipologia vegetal, mas são dores muito parecidas, que é a necessidade de ter escala na nossa restauração florestal. Isso atinge o Pantanal, isso atinge também aqui essa região nossa de Rondonópolis. Eu já tinha conversado isso com o Rodrigo e o Henrique, que é uma região de transição para o Pantanal, essa região aqui de relevo acidentado, onde temos muita pecuária extensiva. Então, é muito importante que a gente consiga entender
essas questões, o avanço que a Fundação, o Centro de Formação está tendo, junto com a Fundação Renova, no estabelecimento desses critérios para diagnóstico, os critérios para monitoramento e também para essa análise financeira do processo. Isso é extremamente importante, até porque para nós é fundamental a gente sair, eu até comentei com o Rodrigo e o Henrique, que quando a gente fala de restauração ecológica, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, nós estamos ainda no século XIX, talvez alguma coisa do século XX. Quando a gente fala de monocultura altamente mecanizada, que acontece aqui no Mato Grosso, nós estamos no século XXI com os dois pés. Então, a gente precisa equacionar essa matemática, a gente precisa trazer mais aporte tecnológico para que a gente consiga, a partir desse aporte tecnológico, geoprocessamento, como foi mencionado pelo Rodrigo, que é uma coisa muito importante, são áreas de difícil acesso, são áreas complicadas para a gente fazer trabalhos operacionais em solo. O que a gente conseguir fazer, por exemplo, com os drones, vai ser fantástico. E a gente está precisando muito disso mesmo, desses desafios, para que a gente consiga também escalar a nossa tecnologia, um nível de maturidade da nossa tecnologia. Então, isso vai ser fundamental. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Está relacionado, Rodrigo, com a parte que você mencionou sobre o uso das sementes, o incentivo para o plantio de sementes, porque é mais barato o hectare dessa área recuperada do que mudas. E se vocês já conseguiram ter alguma experiência com relação a um preparo prévio, foi mencionado pelo Henrique, eu acho, né, sobre a muvuca, né, a bomba de sementes. Por quê? Por que eu estou perguntando isso, né? Nós temos uma pós-doutoranda aqui no programa de Gestão e Tecnologia Ambiental, a Michele, que está trabalhando justamente com isso, com a pelletização de sementes. Então, uma das questões que a gente quer trazer para vocês, de parceria, de trabalho, é justamente esse conhecimento que a gente está avançando lá em Dourados, com a UEMS, que são parceiros nossos aqui da UFR, para que a gente possa pegar essas sementes, testar, monitorar a taxa de sucesso de germinação e emergência dessas plantas, e aí a gente conseguir fazer com que realmente a gente tenha essa escala de semeadura e de taxa de sucesso de germinação e de cobrimento do solo. Então, como que vocês estão, nesse momento, trabalhando com esse desafio das sementes, do preparo dessas sementes? Como que está isso, Rodrigo? Eu vou dividir essa resposta um pouco com o Henrique, mais especificamente, mas eu vou falar um pouco do contexto da semente aqui. A Fundação Renova investiu pesado aqui em compra de semente. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem 700 coletores de semente na região aqui. Então, hoje existe um banco de sementes ela investiu muito recurso, mas muito recurso mesmo. Assim, é uma coisa que você não vai conseguir dimensionar. Inflacionou o mercado de semente da região, para você ter uma ideia, né? Muito mesmo. Então, ela investiu pesado em semente, tem hoje uma quantidade enorme de sementes hoje, né? E faz um processo de tratamento com um processo de pelletização, trabalha com algum bioinsumo também. Acho que o Henrique poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas que está mais acompanhando de perto essa questão das sementes aí. Né? Porque a semente vai ser a estratégia nossa de avançar a escala, não tem jeito. Subir morro com muda, e também controlar o plantio das mudas também é complexo, né? Quer falar aí, Henrique, um pouquinho do tratamento? Bom, igual o Rodrigo falou, então, teve um investimento grande, né? Tem uma casa de sementes bem próxima aqui do município de Governador Valadares, uma diversidade bem grande de espécies. E o trabalho feito de muvuca, na verdade é uma muvuca, não existe nenhum trabalho de pelletização, viu, Normandes? Como é que é? Basicamente, eles já entregam pronta a mistura das sementes com um substrato, um composto orgânico, né? A marca é o Provaso, e já com uma adubação, tá? O cálculo, né, de uso de sementes é de 33 quilos por hectare, tá? Esse é o cálculo da quantidade de semente que se utilizam.
E quando é na área total, né, muvuca a lanço em área total, porque esse que eu falei é na cova, né? Então, em área total, acaba gastando um pouco mais, né? 60 quilos de semente por hectare. Então, igual eu falei. E hoje tem se utilizado, junto dessa muvuca também, uma bactéria, agora me fugiu o nome, mas é a mesma que se usa bastante no agronegócio comum, no plantio de milho, para resistir à seca, tá? Para esses períodos igual o ano passado aqui, teve uma ausência de chuva muito forte nos meses de dezembro, principalmente, novembro e dezembro ali, aconteceu o que costuma acontecer em janeiro, né, que a gente chama de veranico. O produto comercial se chama auras, mas é uma bactéria que eles retiraram da raiz do mandacaru, né? Então eles têm utilizado bastante, seja, né, como bioinsumo aí nos plantios, né? E agora estamos usando também na restauração. Então esse é um dos produtos que tem sido utilizado junto, tanto nas mudas, né? Já sai do viveiro já com auras, mas na muvuca de semente também é utilizado. Não sei se é isso, né, Normandes? Mas é o que está sendo feito hoje aqui na região, tá? Não, perfeito. É isso que eu queria que vocês comentassem, até para que os colegas aqui da sala virtual pudessem ter uma dimensão desses gargalos técnicos, né, do projeto. E só queria dizer também que nessas muvucas não existe nenhum tratamento para germinação, né, de quebra de dormência. Ele é feito tudo sem quebra de dormência nenhuma, tá? Tá aberto, pessoal. Mais 2, 3 questões, quem quiser fazer. Sou Rodrigo. Gostaria de perguntar a respeito desse projeto. Numa região plana de hectare, né, por hectare, o custo cai quantos por cento? Olha, não diferencia muito o custo, não, porque basicamente o custo aí são das operações, né, e também da questão dos insumos, né? Então, eu acredito que você não vai ter muita diferença de custo para uma região plana, até porque nós trabalhamos em região plana também, né? Esse custo que foi colocado é um custo porque nós não temos um custo muito claro no nosso projeto, mas o custo que é a referência na região do Espírito Santo, né, que é um pouco da região aqui também, é esse valor aí. Eu não teria muita diferença aí. O que eu teria diferença mais ou menos aí, mais é no uso de máquina. Poderia cair bastante, porque você não ia precisar empregar muita mão de obra para fazer o trabalho, né? Então, mas acredito que não tem, aqui na região não teria muita diferença em relação a isso, não. Ok. Mas a máquina, a gente aposta na máquina, porque a máquina tem uma coisa que é mão de obra, que nós não temos, entendeu? Então, assim, está mais ligado a rendimento, né, do que o custo em si. Lógico que você vai baixar um pouco mais, sim, mas tem atividades que é muito complicado se você fazer, e a mão de obra é muito escassa aqui. A gente perde mão de obra, por exemplo, para você ter uma ideia, perde mão de obra para o café aqui. Pede mão de obra para os Estados Unidos aqui, para você ter uma ideia. A gente está disputando com o Biden mão de obra aqui, para você ter uma ideia. É uma região que você não tem... Se você pegar aí região de Valadares, região daqui, e procurar sobre mão de obra, você não encontra. E não tem, as pessoas não ficam aqui. As pessoas, ou elas vão para o café, né, para ganhar R$300 aí por dia, 350 por dia, né? Ou vão para os Estados Unidos, né? Então, nós temos esse problema mesmo. Então, a nossa solução é utilizar o maquinário, entendeu? Então, está mais ligado a essa questão mesmo do que o próprio custo em si, entendeu? Só mais uma perguntinha, assim, rapidinha. Esse material mesmo, né? Esse projeto, assim, ele está disponível integral, pelo menos para a gente poder ter acesso a essas informações e todo mundo, assim, poder consultar também, ou como é que estaria restrito, né? No caso. Você tem isso aí no site da Fundação Renova. A Fundação Renova, ela tem as áreas, todo o processo de
eles têm um processo de compliance lá, né, em que eles têm que fazer a publicação, tudo. Então, todas as informações dos projetos, você pode procurar no próprio site da Renova, né, que tem esse controle e tal, a informação que você precisar, entendeu? E mais alguma que você precisar também aí, a gente pode, de repente, ver alguma coisa também, né, a gente não escreve muito, mas tem muita informação de campo, né, mas se precisar de alguma informação também a gente pode discutir com você também, não tem problema. Ok, professor, obrigado, hein? Pode falar, Wilson. Boa noite para todos, obrigado pela palestra. Me chamou a atenção que eu estou fazendo um estudo sobre erosão, e é bem difícil o acesso, né? Então, um drone seria o ideal. Mas a minha pergunta é assim, solo exposto, não tem nada de vegetação. Seria ideal eu entrar primeiro assim com um plantio de grama, assim, só para proteger o solo de forma mais rápida, depois, numa segunda fase, vir com a muvuca de semente, ou for direto para a muvuca, já com a semente direto? Como seria isso? É muito boa a sua pergunta. A gente tem essa situação aqui bastante também. Como é o seu nome mesmo? Desculpe, é o Wilson, né? Isso. Wilson. Então, a gente tem muito isso também aqui, né? Você viu aquela foto lá, né? Aquilo ali tem um problema principal que é a compactação, né? Aquilo ali E você não pode mecanizar, você não pode entrar com esse escarificador ali, né? Nada. Você tem que entrar com outro tipo de tecnologia, trabalhar com alguma coisa de microfobiamento, né? Tal. Mas qual que é a ideia que a gente pode trabalhar, né? Que a gente tem pensado sobre isso? Trabalhar com escarificação, né? A gente tem discutido um pouco, dependendo do tamanho da área, porque eu tenho que trazer uma máquina, uma esteira para fazer, né, esse trabalho. Então, a gente tem discutido muito se é viável trazer uma esteira para fazer 1 hectare, por exemplo, né? Tem que ser uma área muito maior para fazer, né? Então, uma escarificação, aí um plantio em linha nativa e também um plantio casada com um plantio de espécies de adubação verde, né? Para recobrimento do solo, né? Ou o alanço também, uma mistura de muvuca de nativa com exótica também, né? Com adubação verde, no caso, né? Com mucuna, com outras plantas de adubação verde, né? Mucuna mais agressiva, né? Mais espécies de adubação verde para poder, então, cobrir esse solo rapidamente. Crotalária, né? Que eu estou utilizando também, né? Então, assim, usar nas entrelinhas, a primeira coisa é descompactar o solo. Se você conseguir descompactar o solo, você pode entrar com plantio, então, em linha de nativa com outra linha com espécies de adubação verde, ou fazer a muvuca de cova também, né, e também plantar em linha, ou fazer também todo o processo de semeio a lanço, né? Aí, semeio a lanço, você tem que trabalhar com mais horas de gradagem para você fazer o semeio a lanço. É o que nós vamos fazer aqui na região também. Em algumas áreas decanizáveis, a gente vai utilizar semeadura a lanço aqui, né? Vamos testar a semeadura a lanço, e com gradagem, e depois com semeadura a lanço. Não sei se eu te respondi a pergunta. Sim. Isso mesmo, obrigado. Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida ali, eu não sei se eu entendi bem, esses assentados, eles ganham assim uma remuneração como serviço ambiental ou é assim mais pela atividade que eles realizam ali como uma frente de trabalho, ali fazer as atividades ali de reconstituição ali que são realizadas? Como é que funciona essa questão da remuneração para as famílias? Professor, ótima pergunta, porque a gente tem conseguido mudar muito aqui a situação das áreas com esse trabalho, está tendo um impacto muito positivo nas áreas. As famílias ganham, por exemplo, tem que cercar uma área, né? Eu tenho lá que cercar a reserva legal. Então, as famílias mesmo se organizam, então, frentes de trabalho, né? E elas recebem R$15 por metro de cerca construída. Elas recebem. Então, hoje a gente tem família lá, tem grupo de assentados que se organizam, fazem a cerca da reserva, ou no caso, se elas tiverem no lote dela a cerca para fazer também no projeto, elas podem fazer. E esse recurso, nós fazemos a medição do trabalho, então a equipe nossa orienta na execução, e aí mede isso aí, né? Mede mesmo, efetivamente, com treina, né? Tanto mede cerca, faz o relatório, a medição, encaminha para a Fundação Renova faz o pagamento diretamente para o assentado.
o nós não passa nenhum tipo de recurso de pagamento para eles, é que ela faz todo esse processo de pagamento diretamente para ele. Essas são as atividades de restauração, cercamento, plantio, coviamento e tal. O PSA, só o fato dele ter a área dele cercada, depois de 1 ano de cercado, ele começa a receber, então, diretamente na conta dele também. Cada assentado é cadastrado, tem um termo de adesão ao projeto pela Fundação Renova. Então, no final de completou 1 ano do cercamento, ela recebe, então, os R$ 324 por hectare. Então, assim, esse é um benefício que eles já estão recebendo. Começou em 19, a Fundação Renova começou a pagar, teve um problema lá de pagamento por demora. Começou a pagar agora a partir de 2022, já, essas famílias. Então, assim, hoje, então, já está regularizada essa parte. Então, toda a família, então, recebe, toda aquela época do ano, quando dá 1 ano do cercamento, ela recebe o valor, então, de PSA, né? Esse PSA, ele não é do governo, tá? Teve um programa do PSA aqui no Espírito Santo, onde começou, professor. Eu acho que tem alguns municípios do Brasil também, né? Esse é o que a Fundação Renova paga pela área que ela está ocupando, né? Então, a transação é toda feita diretamente com a assentada. A gente só faz medição e encaminha para ela pagar, tanto as operações quanto o cercamento. Uma experiência muito interessante, professor, porque, por exemplo, aqui movimentou a economia, trouxe as pessoas que iam para fora, estão ficando, está ficando filho das pessoas, entendeu? Isso é muito interessante para a gente ter numa região em que sai muita gente daqui, você ter essa questão de elas permanecerem na área, entendeu? Não, entendi. Eles recebem, então, esses 320 e alguma coisa. 324, se não me engano. 324 por hectare. Exatamente. Era 308, né? Agora acho que reajustou para 324. Entendi. E aí, se eles têm a área maior, recebe mais, tem área menor, recebe menos. Tem 10 hectares, recebe 3.200. Tem 5, recebe metade, e assim, consequentemente, né? Entendi. Já é uma ajuda, né, de custo aí para eles. Pessoal, está aberto. Quem quiser fazer uma última pergunta. Ok, acho que não tem mais nenhuma. Tem a Jusilene. Pode falar, Jusilene. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se teve algum obstáculo que vocês tiveram que enfrentar com alguém da comunidade que não queria fazer esse projeto. Quais foram as dificuldades, além dessas que vocês falaram, com a comunidade em si, assim, foi bem aceito? Teve alguém que se opôs? Nesse sentido, assim, da sociedade mesmo. Muito boa pergunta, Juscelena. Interessante, porque a dificuldade é que a gente teve com tudo, sabe? Assim, na verdade, com as famílias foi que a gente teve menos dificuldade, sabe? Assim, as famílias entenderam desde o início, né? A gente adotou uma estratégia, Juscelena, que é o seguinte: a gente começou trabalhando com as áreas individuais, sabe? Quando as famílias perceberam que o processo era um processo sério, a gente conseguiu, então, avançar muito mais em áreas maiores, em reserva legal. Então, assim, a gente não teve resistência nesse processo, porque as famílias, elas perceberam que a gente tinha uma seriedade na execução do projeto, né, e eles tinham uma consistência no que a gente estava propondo para eles, né. Mesmo com pandemia, com paralisação, a gente conseguiu manter um engajamento muito forte das famílias no projeto. A gente teve dificuldade mesmo no dia a dia da questão do excesso de burocracia da Fundação Renova, né, que é uma entidade que tem um controle muito grande, né, assim, é o controle do controle, né. Mas com as famílias mesmo, a gente não teve nenhum tipo de dificuldade, elas entenderam o processo, ajudaram, se proporam. Teve assentamento, por exemplo, que é o Osiel, por exemplo, que estava fora, inclusive, do desenho inicial da Fundação Renova para a restauração, né? Porque a Renova as universidades fizeram um desenho, né? Olha, nas bacias que eu mostrei lá na frente, as bacias que eu vou fazer, são essas que eu vou fazer a restauração, fora dela eu não vou fazer. Então, teve assentamento que brigou e conseguiu entrar no projeto porque achava importante. Então, a gente, na verdade, não tivemos, não.
Agora, assim, quando você fala de reserva legal, você vai ter alguns conflitos ali, né? Que, claro, fica muito tempo sem ninguém lá, né? Você vai cercando, mas são conflitos que você consegue resolver. A gente tem conseguido resolver bem esses problemas, porque as famílias têm o entendimento da importância, né? De ter a reserva legal dela cercada, né? E se ela não quiser participar do projeto, também ela não precisa participar. A gente não obriga ninguém a participar, sabe, José? É bem livre mesmo aí, né? Olha, teve uma família, por exemplo, que não quis entrar na reserva lá do assentamento que eu mostrei para vocês. Ele simplesmente não queria assinar nada, não quero nada do projeto. Ele não queria nem assinar, que ele não queria assinar nada, né? Pra você ter uma ideia como que ele não queria. Tudo bem, a sua parte da reserva legal, ninguém vai mexer. O dia que o senhor estiver interessado, então, em receber o que você tem de direito, né? O senhor vai lá, então, na Fundação Renova, procura a gente vai encaminhar lá, olha, aquele senhor que ficou de fora, que tinha os 8 hectares dele lá na reserva, ele quer agora receber. Então, a parte dele não conta no processo, está lá separado dele, entendeu? A gente faz um processo muito transparente, muito tranquilo, sabe? Importante falar outra coisa, não é só a restauração florestal. Cada família também tem direito também a um biodigestor, que é para fossa, né, para saneamento básico, e também construção de barraginha na propriedade. Então, assim, ela só tem benefício, na verdade, no processo, né? Não tem. Então, se ela não quiser, a gente deixa ela livre, ela fica tranquila, se ela não quer, não tem problema. Se quiser, estamos juntos, entendeu? Então, é assim. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu sim. Obrigada, professor. Bom, vamos encerrar, né, até para não despender muito do tempo aí do Rodrigo. A gente agradece muito a sua participação, sua disponibilidade. Acho que foi uma temática aí que abriu muito o olhar de todos aí para essa questão de como é que funciona na prática um projeto desse tipo, né, de restauração, né, numa conjuntura assim bem desafiadora aí pelas fotos, né, de degradação, né. Então, eu agradeço muito e passo aí a palavra ao professor Normandes, para o Rodrigo, para as palavras finais. Agradecer, Rodrigo, Henrique, a disponibilidade, agradecer ao Centro de Formação Francisca Veras, porque a gente, desde a primeira vez que a gente conversou, eu entendi que o desafio é muito grande e que, apesar de a gente estar geograficamente um tanto quanto distante, mas a gente consegue e deve estabelecer uma parceria formal para a gente fazer projetos nessa área de restauração florestal. Eu acho que também muito do que vocês estão fazendo, e já estão avançando, a gente também tem que, com muito cuidado, muito carinho, entender essa experiência de vocês para a gente conseguir tentar, pelo menos, replicar aqui. Então, fica aqui a minha gratidão por vocês terem aceitado participar dessa conversa aqui com os estudantes e professores do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental, e a gente espera que nas próximas oportunidades vocês retornem aqui e, quem sabe, a gente já tem alguma experiência de trabalho em conjunto para mostrar para essas pessoas, né? Obrigado, gente. Eu queria agradecer também ao professor Normandes, aos professores, também à equipe toda de vocês aí, e dizer assim, que aqui, na verdade, é onde você pode aplicar tudo que você tem interesse de aplicar, porque é uma área muito aberta para isso, e aqui todo mundo quer desenvolver um processo, quer aprender a desenvolver, quer replicar, e aqui é o seguinte, se você conseguiu resolver o problema aqui, você resolve em qualquer lugar, porque é uma condição que nós não temos regime de chuva aqui, interessante, é muito pouca chuva que nós temos aqui. A gente tem um relevo muito acidentado, né, muito complicado, condições adversas para trabalhar, inclusive para mão de obra trabalhar no campo, né? Então, assim, aqui você consegue ter elemento para desenvolver em qualquer lugar do Brasil, ou pelo menos grande maioria Aí na Rondonópolis, então, você vai voar, literalmente, né, voar. Lembrando, por exemplo, que o drone mesmo, a gente tinha procurado uma outra empresa chamada, não lembro, uma francesa, né, tal, que está na Bahia, né, mas a gente aí conheceu também a experiência do professor Normandes aí, quis fazer um negócio mais dentro da nossa capacidade, né, também de execução, né, e o plantio com drone também é uma alternativa que a gente vai testar aqui. Então, também a questão de tecnologias de microplanejamento, né, de outras formas de trabalhar com imagem de drone, a gente vai fazer também. Então,
é um campo aberto para desenvolver trabalho e estudo aqui. E queria agradecer a todo mundo, então, muito obrigado. Desculpa minha demora aí. E eu falei pro professor que eu acordei hoje 7 horas da manhã incomodando ele, depois que eu fui ver que era 7 da noite, né? Mas tá bom, fechamos da noite aí já com chave de ouro aí. Muito obrigado aí, professores aí. Foi um prazer aí descobrir alguma coisa, viu? Obrigado. Bom, para os demais que participaram, só para deixar o recado que na quinta que vem nós vamos ter outro seminário de tema Pensar uma Geografia que Pensa, com o doutor Peixinho Couto, né, da Federal de Goiás, tá? Eu agradeço aí todos, até a próxima quinta. E agradeço a todos a presença. Um abraço. Boa noite a todos. Excelente Boa noite, palestra. muito obrigado, viu? Tudo de bom. Boa noite. Tchau.